Gênesis capítulo 25, 26 e 27. Capítulo 25. Descendentes de Abraão e Quetura. Abraão casou com outra mulher, que se chamava Quetura. Ela lhe deu à luz Irá, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Joxã gerou Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumi. Os filhos de Midian foram Efá, Efé, Enoque, Abida e Eudá. Todos esses foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo que tinha a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que tinham, Abraão deu presentes e ainda em vida, os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. Os dias de vida de Abraão foram 175 anos. Abraão expirou e morreu após uma longa velhice, e foi reunido ao seu povo. Os filhos dele, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Beteu, em frente de Manré, o campo que Abraão havia comprado dos filhos de Et. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele. Isaque morava perto de Bilal-Roi. São essas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia serva de Sara, lhe deu à luz. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, por ordem do nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abidel, Mibissão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas aldeias e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137, e morreu e foi reunido ao seu povo. Os filhos de Ismael habitaram desde Avilá até Sur, nas imediações do Egito, no caminho para a Síria. Ele se estabeleceu diante de todos seus irmãos. São essas a geração de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando tomou esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padan-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele. E Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ele foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre. 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte e do outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumprindo os dias para que desse à luz, eis que haviam gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segurando o calcanhar de Esaú. E por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era um homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso, deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome e de que vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e um ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, Esaú desprezou seu direito de primogenitura. Capítulo 26. Isaque na terra dos filisteus. Sobreveio a fome à terra, assim como Abraão tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e ela lhe darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus pensamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar,
Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: é minha irmã. Ele tinha medo de dizer: é minha mulher, porque pensavam assim: os homens do lugar me matarão por causa da Rebeca, porque ela é muito bonita. Depois que Isaac havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: é evidente que ela é sua mulher. Como é que você disse que ela era sua irmã? Isaac respondeu: é que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Então Abimeleque disse: o que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com sua mulher, e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: quem tocar neste homem ou na sua mulher certamente morrerá. Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha as ovelhas e bois e um grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaac: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu o mesmo nome que seu pai já lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso, Isaac chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço, e como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. E ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nessa terra. Dali Isaac foi para Berseba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu abençoarei e multiplicarei a sua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então Isaac levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E o servo de Isaac abriram ali um poço. Abimeleque, seu amigo Ostate, e ficou comandante de seu exército, saíram de Gerar para encontrar Isaac. Isaac perguntou: por que vocês vieram à minha presença, se me odeiam e me expulsaram do meio de vocês? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos nenhum mal a você, mas fizemos somente o bem e deixamos ir em paz? Você é agora o abençoado do Senhor. Então Isaac lhes deu um banquete e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juntaram da parte a parte. Isaac os despediu e eles se foram em paz. Nesse momento, vieram os servos de Isaac, e dando-lhes a notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço, Isaac deu o nome de Seba. Por isso, Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beri, Eteu, e Basemete, filha de Elon, Eteu. Essas duas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Capítulo 27. Isaac abençoa Jacó. Quando Isaac envelheceu e os seus olhos se enfraqueceram, a ponto de não mais poder ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Esaú respondeu: aqui estou. O pai lhe disse: estou velho, e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, e sua aljava, e o seu arco. Vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa como eu aprecio, e traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho: ouvi seu pai falar com Esaú, o seu irmão, e ele disse: traga uma caça e faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e abençoe na presença do Senhor antes que eu morra. Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho, traga-me 2 bons cabritos,
Deles farei uma saborosa comida para o seu pai, como ele aprecia. Você a levará ao seu pai para que o coma e abençoe antes que ele morra. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem peludo, e eu sou um homem de pele lisa. Se meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como zombador, e trarei sobre mim maldição e não bênção. A mãe respondeu: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça somente o que eu digo. Vai e traga os cabritos para mim. Ele foi, pegou os cabritos e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida como o pai dele apreciava. Depois Rebeca pegou a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que já tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi seu pai e disse: Meu pai, respondeu, fale. Quem é você, meu filho? Jacó respondeu ao seu pai: Sou Esaú, seu filho primogênito. Fiz o que o Senhor ordenou. Levante-se, por favor. Sente-se e coma da minha caça, para que depois o Senhor abençoe. Isaac perguntou ao seu filho: Como foi que você conseguiu achar a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor, seu Deus, a mandou ao meu encontro. Então Isaac disse a Jacó: Chegue mais perto para que eu apalpe, meu filho, e veja se você é meu filho Esaú ou não. Jacó se aproximou de Isaac, seu pai, qual apalpou e disse: A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos realmente estavam peludas como a de seu irmão Esaú, e o abençoou. Então perguntou: Você é mesmo filho, meu filho Esaú? Ele respondeu: Eu sou. Então disse: Traga isso para perto de mim, para que eu coma da caça do meu filho e o abençoe. Jacó o levou até ele e o pai comeu. Trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Então Isaac, seu pai, lhe disse: Venha cá, me dê um beijo, meu filho. Ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus lhe deu o orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de vinho. Que os povos sirvam você e as nações o reverenciem. Que você seja senhor de seus irmãos, e os filhos de sua mãe e curvo diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar, bendito seja quem o abençoar. E aconteceu que depois que Isaac abençoou Jacó, e este tinha acabado de sair da presença do seu pai, chegou Esaú, seu irmão, vindo de sua caçada. Ele também fez uma comida saborosa e levou ao seu pai e lhe disse: Levante-se, meu pai, e coma da caça de seu filho, para que o Senhor me abençoe. Então Jacó, o pai dele, perguntou: Quem é você? Ele respondeu: Sou seu filho, o seu primogênito, sou Esaú. Isaac estremeceu, sentindo uma violenta comoção e disse: Mas então, quem foi aquele que ganhou a caça e trouxe para mim? Eu comi tudo antes que você chegasse, e o abençoei, e ele será abençoado. Ao ouvir as palavras de seu pai, Esaú deu um grito cheio de amargura e disse: Abençoe também a mim, meu pai. Mas Isaac respondeu: Seu irmão veio e com astúcia tomou a bênção que era sua. Esaú disse: Não é com razão que ele se chama Jacó, pois já 2 vezes me enganou. Tirou o meu direito de primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. E perguntou: Então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaac respondeu a Esaú: Eis que constituí Senhor sobre você, e fiz com que todos os parentes sejam servos dele, de trigo, de vinho, e o supri. Assim o que posso fazer por você, meu filho? Esaú disse a seu pai: Será que o Senhor, meu pai, tem somente uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. Levantando Esaú a voz, chorou. Então Isaac, seu pai, disse: Sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Você viverá de sua espada e servirá ao seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. Esaú passou de a Jacó por causa da sua bênção, com que seu pai o tinha abençoado, e disse em seu íntimo: Os dias de luto por meu pai se aproximam, então matarei meu irmão Jacó. Chegaram aos ouvidos da Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Então ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: Eis que o seu irmão Esaú se consola fazendo os planos para matá-lo. Agora, pois, meu filho, ouça bem o que eu vou dizer. Levante-se e fuja para a casa de Labão, meu irmão em Harã. Fique com ele alguns dias, até que passe o furor do seu irmão, e cesse o rancor dele contra você, e se esqueça do que você lhe fez. Quando isso acontecer, enviarei alguém para trazer você de volta. Não posso perder meus 2 filhos num dia só. Então Rebeca disse a Isaac: E
Estou aborrecido da vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas dessa terra, quem me servirá a vida?